Olá, pessoas. A grama é verde. Pessoas, vocês têm visto aí, nos últimos anos, que as pessoas estão cheias de não me toque. Elas estão querendo leis que as proteja de alguma coisa, né? No pensamento progressista de que elas fazem parte, o pensamento de que elas fazem parte de uma minoria. Elas são agrupadas em algum grupo e chama de minoria, uma minoria disso, daquilo. E aí tem um líder que cuida daquele grupo, daquelas minorias, elas estão agrupadas. E aí elas alegam, e tem o argumento de que elas estão sendo perseguidas, né, estão sendo massacradas, alguma coisa desse tipo, e precisa de proteção, né, precisa lutar contra um preconceito, contra isso, contra aquilo. E, né, leis que vêm nesse sentido estão cada vez mais frequentes, sendo trazidas para a realidade, sendo inserida, né, nas populações, na sociedade, né, através dos representantes políticos. E as crianças, elas não podem mais ajudar os pais, né, mesmo que seja ainda naquele trabalho, num trabalho pequeno ali que elas podem realizar, sem atrapalhar a escola, mas não pode, né? Então eles dizem que estão explorando, que os pais não sabem cuidar, que quem tem que educar as crianças é o Estado, é o governo. Muitas vezes tem pessoas querendo levar, né, levar isso como a lei, né, a ser seguida, né? E aí eles criam essas leis e nos trazem, nos apresentam e quer que a gente siga, quer que a gente faça parte. Quem não fizer é porque está. Quem não aceitar está querendo seguir num rumo errado, não está querendo acordo, não está querendo ajudar, não está querendo participar, né, do progressismo deles, e aí não é aceito, não serve para conviver com eles. As leis estão cada vez mais caminhando numa direção de monopolizar o pensamento, de fazer com que as pessoas sigam um pensamento só, né? E aí tudo é preconceito, se a gente falar, em cria leis para proteger contra um preconceito disso, contra um preconceito daquilo. E o conceito de preconceito são eles quem estabelece também. Então a gente que viveu num mundo aí onde a gente tinha toda a liberdade, onde as pessoas colocavam até apelido nos outros e não era, né? E a gente não era tão assim sensível a ponto da gente ficar cheio de não me toque, a ponto da gente ficar cheio de coitadismo, de eu tenho que ser protegido. A gente não vivia dessa forma. Existia humorismo e humoristas que podiam utilizar qualquer assunto, qualquer matéria, qualquer tema, né, utilizando-se de temas, né, de comportamento existente, né, existencial da época, que podia falar daqueles temas e usar isso como humorismo. Hoje em dia não pode usar certos temas como humorismo porque é taxado, é considerado como preconceito, como isso, como aquilo. Por quê? Porque as leis vão sendo estabelecidas e aí a partir dali não vale mais. Então, muitas vezes é uma minoria que traz essas leis, estabelece e a gente tem que seguir. Então a gente tem que ser cada vez mais suave, saber pisar, saber falar, filtrar bem o que vai falar para que a gente não caia, né, numa dessas acusações aí de que a gente está contra essas leis, essas novas leis, enxurradas de leis que estão sendo colocadas em prática, empregadas, né, na sociedade mundial. Porque isso é mundial, essa postura, essa enxurrada do progressismo, ela está sendo inserida no mundo, né, no mundo todo. E aí daquele que navegar contra, né, esses ventos que navegar contra essas águas, porque eles podem ser banidos da sociedade, pode receber uma pena aí, né, que eles não estão esperando.
E aí tem tanta gente preocupada com essas leis progressistas, né? Na política, muitas pessoas, e até mesmo nas religiões, pessoas querendo levar o progressismo para dentro das religiões. Deus é bonzinho, Deus é amor, Ele aceita tudo, Ele vai salvar todas as pessoas. Pode vir para essa igreja aqui é agradável, você pode ter um momento de descontração, a gente pode fazer essa dancinha, você pode ter um tempo ali, um compartimento, você pode tomar uma bebida ali, alguma coisa, né? Vai progredindo cada vez mais, vai avançando isso e pode chegar ao ponto de você poder fazer todas as coisas dentro da igreja, por exemplo. E aí, igrejas que prometem que se você fizer isso, se você pagar isso aqui, você vai ter esse retorno. Então, coisas que vão modernizando, que vão cada vez mais prometendo novas coisas, né? E a palavra de Deus é bem clara que ela diz que a palavra de Deus não modifica, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, nas igrejas está assim. Também na política, muitas pessoas querem trazer essas leis progressistas, leis de que diz que a pedofilia não deve ser considerada apenas, não deve ser considerado crime, é apenas uma doença. Então, tem pessoas querendo estabelecer essas leis. Vamos trazer o furto por necessidade para o nosso país, né? Deputados e pessoas relacionadas à construção das leis, né? Pessoas que entram na política para criar as leis, para estabelecer, para nos trazer as leis, elas estão caminhando nessa direção, né? De trazer leis nesse sentido, leis progressistas, leis que protegem contra o racismo, disso, daquilo, que protege aquela minoria, aquele grupo. Leis que você não pode usar mais esse termo, né, porque isso é considerado crime. Então, leis que agora as pessoas decidem, vamos criar a lei do aborto aí, as pessoas podem abortar. Vamos liberar tudo, vamos liberar a maconha, essas pessoas estão querendo, então vamos dar liberdade para elas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só leis progressistas, preocupado com essas leis. E aí outras leis que é quem dá sustentação, é quem poderia gerar oportunidade e condições para um país ter sustentação, né, leis que favoreçam a produção, que favoreçam a economia, a gente não se vê muito as pessoas preocupadas e correndo atrás dessas leis, que é leis de incentivo fiscal, leis que reduzem impostos, leis que diminuem a burocracia, leis que copiam programas que deram certo em outros países, ninguém quer trazer para cá, como, por exemplo, que há no nosso país várias zonas francas para atrair o investimento, né? Procurar copiar leis como os cantões que existem na Suíça, na Suíça, onde existe uma guerra fiscal constante. Por quê? Porque o imposto, sendo barato, aquelas empresas vão competindo entre as outras com mais espaço, então elas conseguem ter êxito, ter resultado, ter retorno, e aí elas ampliam os seus negócios, então é muito bom, né? Essa guerra fiscal que existe na Suíça, onde existem os cantões, que são, na verdade, como zonas francas, como são 4 regiões, o país é dividido em 4 regiões, onde eles ficam ali naquela briga procurando competir para chegar chegar no momento de poder, né, de poder ofertar para os potenciais investidores o menor imposto, né, a menor burocracia, a maior atratividade ali para o empreendedor, para o criador de riqueza, para aquela pessoa que vai vir para produzir, para prestar algum serviço. E aí essas pessoas ficam estabelecendo seus negócios, suas empresas numa região dessa, depois ela vai para outra que cobra menos, e assim o país vai crescendo e todo mundo vai ganhando, né? E aí muitas empresas iniciam do zero, porque é fácil empreender nesses países. Então a gente tem que copiar aquilo que dá certo em outros países. E não copiar leis que deram errado em outros países, né? Por exemplo, nesses países aí de ditadura comunista, por exemplo, Cuba, Venezuela,
As leis lá são leis centralizadoras, leis que colocam o poder todo na mão do governo federal, né? Leis que fazem com que os bens de produção cada vez mais passe para o controle do governo federal, do Estado, né? E deixando ali sem opção o setor privado, deixando o mercado, né, o setor particular, sem alternativa. Então, as pessoas não, é, as, os empresários que ainda investem naqueles países, eles têm dificuldade, cada vez mais eles vão fechando a porta, abandonando aqueles países. As pessoas que têm oportunidade, programa e projetos para empreender não conseguem colocar em prática naqueles países, porque a burocracia é grande, eles não têm como investir, pois não vai ter retorno. Por quê? Porque os governos vão aumentando cada vez mais os impostos, tornando o país socialistas, depois passando para a fase do comunismo, onde já não tem mais como o capital, como o setor privado existir. E aí todo o meio de produção, todos os bens, todas as propriedades passam a ser do governo. E aí a população em geral vive nessa dificuldade, né? Nessa desigualdade, onde existe duas classes, a classe dos dominantes e dos dominados. Quando você tem um país livre, né, como faz aí o capitalismo liberal, as pessoas têm a oportunidade ali de começar do zero. Então, existe cada vez mais pessoas empreendendo do zero, existe pessoas ali colocando em prática seus programas, seus projetos, seus negócios, né? E ali tem mais pessoas empreendendo, criando riqueza, né? Trabalhando para si mesmo, administrando. Então ele trabalha com qualidade, presta serviço com qualidade, eles crescem. E crescendo, eles dão emprego. Crescendo, eles ampliam o volume, né, de oferta de produtos ali, né? Aumenta a circulação de riquezas, aumenta no país o capital de giro, pois as pessoas estão comprando, as pessoas estão negociando, as pessoas estão empregadas, estão em condições de, né, um mercado consumidor aquecido, as pessoas estão comprando, estão consumindo. Então é uma coisa puxando a outra ali nessa cadeia, né, que só ocorre com a liberdade, só ocorre quando o governo não interfere muito na vida do empreendedor, do criador de riqueza, né, do produtor. Seja um produtor grande ou seja pequeno, seja iniciando do zero ali, mas o governo tem a facilidade, gera condições para que as pessoas possam empreender, né, oportunidade para todo mundo, então, através da liberdade, né, o capitalismo liberal. Mas nos países onde o poder é centralizado, onde o governo coloca em práticas um sistema tributário que taxa a metade dos rendimentos ali, boa parte dos rendimentos do produtor, o produtor, sem condições de respirar, sem o seu negócio dar retorno, ele vai cada vez mais fechando, abandonando, e a dificuldade vem para todos, né? Para aqueles que vão ser os fornecedores, para aqueles que vão potenciais, mão de obra que vão adquirir emprego junto dessas empresas, desses criadores de riqueza. Os consumidores também vão perder, porque cada vez mais que uma firma for embora, fica menos produto em oferta ali, né? A concorrência diminui, e ali é dificuldade para todo mundo. Então, esses parlamentares eleitos, eles deviam estar preocupados mais com essa questão, né? Que isso impacta muito mais positivamente na vida da sociedade, quando você cria leis que vai gerar oportunidade para todo mundo. Porque o comunismo, os modelos administrativos centralizadores, eles só geram dificuldade cada vez mais para a população, não gera oportunidade. Já o capitalismo liberal, ele dá essa condição, né, das pessoas empreender. As pessoas são pobres muitas vezes, mas ela tem a liberdade, ela pode se destacar, ela pode ter uma criatividade, ela pode criar um produto do zero ali, ser aceito e ampliar os seus negócios. Assim como também aquela pessoa que é rico, ele é rico porque está produzindo, está administrando bem e está dando continuidade. Se ele não administrar bem a partir dali, ele vai perder. Então, ele vai continuar trabalhando, prestando serviço com qualidade, fornecendo produto de qualidade para que ele se mantenha no mercado.
E isso é bom que todo mundo ganha, né, com essa qualidade ofertada. Então, deveria, né, existir mais parlamentares, mais pessoas que criam as leis voltado para essa área, né? Voltado para esses interesses, procurando empregar e colocar em prática leis que facilite a produção, que traga as pessoas para investir no nosso país, que estimule aquela pessoa que tem o dinheiro ali para que ela possa empregar numa produção de algo ali no nosso país que vai favorecer todo mundo. Então, a gente deveria dar mais atenção, né, a criar leis nesse sentido e não leis progressistas, leis que apenas leis que faz apenas as pessoas consumir, leis socialistas, leis que muitas vezes favorecem apenas essas questões das necessidades básicas, que amplia ali os benefícios sociais, mas que não se preocupa com a geração das riquezas, que é a sustentação para esses benefícios sociais. Se você se preocupa apenas com o gastar, com o consumir e não se preocupa com a fonte produtora e sustentadora de tudo isso, você é suicida, você é imprudente e você não sabe administrar bem, pois para um país andar bem, ele tem que todos os setores andar bem. E aí o governo tem que saber contrabalancear, tem que saber administrar bem todas as áreas. E aí, enquanto as pessoas estão preocupadas com essas leis que não modificam o país, que não gera uma mudança concreta, que não traz uma sustentação para o nosso país, que não traz condições de crescimento, enquanto eles estão preocupados com essas leis, a gente não sai do lugar, a gente fica preso nesse buraco, nessas dificuldades, o país não anda. Quem está produzindo ainda alguma coisa produz com dificuldade, porque ele está produzindo para sustentar ele e boa parte da população, pois a sociedade é socialista cada vez mais, e sendo socialista, cada vez mais as pessoas que não são proprietárias dos meios de produção, elas passam a obter os rendimentos, né, iguais aos que são proprietários. Então, é como se elas também fossem sócios, fossem donos das empresas, né? Empresas que foi pensadas, que foi idealizadas, que o capital veio dos empresários, mas que toda a população, os dependentes do governo, os desempregados, todas as pessoas passam cada vez mais a ser também sócio dessas empresas, através da produção, através da distribuição dos rendimentos dessas empresas. Isso é o socialismo crescendo que caminha em direção ao comunismo. O que tem que se fazer no nosso país é dar liberdade e condições para que cada vez mais as pessoas se tornem independentes, se tornem autônomas, produza para si mesmo, gere o próprio emprego, tenha uma criatividade e lance ali mão de algum negócio, de algum empreendimento, de algum de algum meio de ajudar o nosso país, né? De que forma? Ajudando ele mesmo. Procurando o melhor para ele mesmo, ele vai automaticamente gerar condições, gerar resultados bons para o país. As pessoas são treinadas a ser mais consumidoras do que produtoras no nosso país. A gente nunca teve nas escolas, por exemplo, educação financeira, empreendedorismo.
essas matérias, esses assuntos que muitos países aí têm, países bem desenvolvidos como Japão, Coreia do Sul, países que têm ali uma educação onde as pessoas são treinadas e condicionadas a saber empreender, a saber administrar, a saber o que fazer para sobressair, para gerar riqueza e administrar, né? No seu próprio, no seu próprio controle, e assim estará ajudando o país. Quanto mais pessoas estiver ali trabalhando para si mesmo, como era no tempo dos artesãos, que cada família ali cuidava da sua oficina, ele mesmo produzia ali, ele mesmo vendia, as pessoas tinham mais dinheiro, era mais desconcentrado, o dinheiro estava mais distribuído na mão da sociedade, através de mais pessoas, então isso era melhor. E para voltar a isso, para acontecer isso, é a gente concorrer com as grandes empresas, com aqueles que estão detendo todas as riquezas e os resultados, né, que são as grandes empresas. É fazer com que surja cada vez mais, cada dia, uma nova empresa, um novo empresário, ainda que pequeno, uma pessoa que compra uma galinha ali e consegue não matar aquela galinha, mas criar ali para ela ficar produzindo ovos e conseguir vender esses ovos. Né? Uma pessoa que coloca uma placa, vende-se din-din, está caminhando nessa direção de ajudar ela mesma, né? E de ajudar ela mesma e ajudar o país, né? Automaticamente. Apenas empreendendo e desconcentrando, né? E tornando o setor privado forte, pois é um setor privado forte que faz um país andar, e não uma ditadura comunista, um país que concentra tudo na mão do governo.